Meu nome é Marcos Terena e sou indígena, filho do povo Terena, como diz meu nome, lá da região de Aquidauana, Pantanal, Mato Grosso do Sul, numa reserva que se chamava Posto Indígena de Toné. E lá dentro desse posto tinha basicamente 4 aldeias e eu era de uma delas, da aldeia do Bananal. E essa reserva é por onde passava aquele chamado trem do Pantanal. Aquele trem que saía de São Paulo e até a Bolívia, passava ali na nossa reserva. Por isso a gente tinha muita facilidade de sair para uma região, uma cidade para outra, né? E por isso que ainda na adolescência fui aprender a educação do homem branco, ir para a escola, em Campo Grande, e a partir disso conhecer como funciona essa nova vida, né? Esse novo tipo de vida, porque nós não tínhamos nenhuma alternativa de viver um outro costume, outra tradição dentro da aldeia. Mesmo com a chegada da estrada de ferro, com a chegada do exército, com a chegada das missões religiosas, né, principalmente as evangélicas. E por isso que, ao longo da minha vida, tive a oportunidade de conhecer vários pastores, vários bispos, vários militares, né? Mas eu não conhecia a FUNAI. Nunca tinha tido qualquer relacionamento com a FUNAI e aparentemente a FUNAI era um órgão de repressão. Ele era para cuidar dos índios. E muitos de nós tínhamos medo de mexer com a FUNAI. O diretor da FUNAI naquele tempo se chamava inspetor de índio. Depois foi chamado de delegado dos índios, para vocês verem como que os povos indígenas tinham um tipo de relação muito ruim com o governo brasileiro, com a FUNAI, com o Serviço de Proteção ao Índio. E depois, então, de conhecer a FUNAI, já em Brasília, já mais adulto, então eu passei a compreender como estava esse relacionamento entre a questão indígena, entre os direitos indígenas, Constituição brasileira, Estatuto do Índio, as regras internacionais, como a Convenção de Genebra, né? E também o papel do índio em toda essa história, né? Chamado índio brasileiro. Quem somos nós perante a sociedade brasileira? O que significa, ou qual o valor que temos, qual o peso que temos na composição da sociedade brasileira? Como selvagem, né? Aquela história velha de discriminação, preconceito que todo mundo repete, e até mesmo de tratar a gente como incapazes, de acordo com o Estatuto do Índio. A gente percebeu que, aí já com um grupo de 7 jovens indígenas, né, depois com 15, a gente foi formando, sem querer, um movimento indígena, um movimento de conscientização, de debate, né? A gente evitava pegar dinheiro, auxílio financeiro da FUNAI, para a gente não ficar dependente da FUNAI, e a gente procurava ter um emprego, né? Mesmo que fosse um salário mínimo, a gente procurava ter o nosso dinheiro no bolso sem ficar pedindo, sem passar pelo paternalismo, pelo assistencialismo que a FUNAI naquele tempo oferecia, né? Porque nós estávamos nos formando, indo para a universidade, que era o nosso sonho, indo para os encontros com os estudantes universitários, com jornalistas. E isso foi abrindo a nossa consciência, né? Foi abrindo o nosso pensamento e abrindo também a nossa forma de ver o mundo moderno. Quem eram essas pessoas, por exemplo, em Brasília, né? O que era o Congresso Nacional, o que era o Supremo Tribunal Federal e o que era o governo brasileiro, a presidência da República, né?
E sem querer, a gente começou então a criticar de forma operacional, de forma bem lúcida, essa relação com o poder público, relação com o governo brasileiro. A gente percebeu que todas as leis, a Constituição, o Estatuto do Índio, a Convenção de Genebra, que hoje a gente conhece como Convenção 169, não foram escritas pelos indígenas, não foram debatidas com os indígenas, foram feitas com os especialistas em índios que pensaram formas positivas, né, de proteger esse tal de índio. Então, nós percebemos também que esse sistema ele tinha uma visão do índio, né, uma visão padronizada do cocar, das pinturas. Ele não via o índio com capacidade de conversar, por exemplo, a economia, o desenvolvimento, a ecologia, né? Então, tudo que a gente falava no dia do índio, na semana do índio, era uma coisa assim, bem bonita, mas era como se fosse inédito, uma mensagem inédita, o que para nós era uma coisa normal do nosso dia a dia, da nossa vida, mesmo fora da aldeia. Muito importante isso, quando você tem a aldeia como referência, como você tem seus pais, seus irmãos mais velhos, seus tios, né? E a própria aldeia como referência da sua vida, da sua identidade na cidade. Quem tem isso, ele tem um comportamento de respeito, por exemplo, pelos mais velhos, de respeito pelas crianças, de respeito pelas mulheres, sem necessariamente criar organizações específicas sobre esses temas, né? Porque a tendência que o homem branco, como nós chamamos, é criar movimento da juventude, movimento dos velhos, terceira idade, movimento das mulheres, né? Associações, organizações. Para nós indígenas isso faz parte de um conjunto só. Então, quando surge um movimento ecológico, a gente mostra que o conceito de viver bem, o movimento verde, né, como se chamava, era o nosso dia a dia. Mas para isso, a gente precisava de ter, por exemplo, terra, a demarcação das terras. Aí quando a gente vai lá na Constituição brasileira, quando a gente vai nas regras internacionais que o Brasil assinou, ela está dizendo: terra é vida, o índio tem direito à terra, o direito de viver bem, de ter as suas próprias fórmulas de desenvolvimento, né? Lá na aldeia. Então, quando chegam os grandes projetos, a aldeia geralmente não está preparada para receber esses impactos. Impacto grande. Você vai fazer uma hidrelétrica perto de uma reserva indígena, como o Parque do Xingu, você altera todo o sistema dos rios, das aves, dos animais, dos peixes. Não é só você brecar as águas do rio, você modifica todo o sistema de vida de quem? De quem mora lá, os indígenas, os camponeses, os ribeirinhos, né? E geralmente o tecnocrata, o especialista em economia, administração e do comércio de águas, do comércio de energia, e ele não quer saber disso. Ele tem 2 mais 2 são 4. Mas vai afetar quem? Quem são os 2 mais 2, né? Ele não quer saber disso. Aí a importância, por exemplo, de surgirem esses movimentos indígenas, pessoas indígenas que foram para a universidade, foram para as escolas, né? Aprenderam a ler, aprenderam línguas estrangeiras, aprenderam a debater com o Banco Mundial, com o Banco Interamericano, aprenderam a discutir as mudanças climáticas. São indígenas brasileiros que geralmente no Brasil não tem espaço. Não tem espaço. Porque muitas vezes também as organizações ecologistas, as organizações de direitos humanos, as organizações de apoio ao índio, eles tendem a ter o comportamento de falar pelo índio, substituir a voz do índio. Isso está acabando, tem que acabar. Não se deve menosprezar esse tipo de ação que aconteceu, mas essas entidades precisam compreender que hoje temos, por exemplo, no Brasil, um movimento
índios universitários, temos índios mestres, temos índios com formação em doutorado, temos índios dando aula em universidade, temos índios também na área tecnológica, da informação, fazendo movimentos através da tecnologia moderna, por exemplo, como esse que nós estamos usando. E temos índios também que escrevem pensamento, a chamada literatura indígena, onde está se usando a forma de chegar ao homem branco, o intelectual, o amigo do índio, e até mesmo o poder judiciário ter que aprender a ler a literatura indígena. O poder judiciário, por exemplo, ele não tem costume de ouvir o debate jurídico e de justiça e de direito com a realidade dos povos indígenas, realidades dos povos indígenas. Se você pega o índio Guarani, Kaiowá, que está sofrendo perseguição dos fazendeiros lá no Mato Grosso do Sul, é uma situação. Se você pega os índios Yanomami, lá na fronteira com a Venezuela, onde tem nióbio, onde tem ouro, onde tem cassiterita, tem florestas, tem água, é outra situação. Então, o juiz, que nunca estudou na vida dele direitos indígenas, geralmente são jovens com menos de 40 anos, juízes com menos de 40 anos, o conselheiro, o pajé da nossa aldeia, ele tem que ter mais de 40 anos. É a sabedoria acumulada, o conhecimento. Aqui na cidade não basta passar nos exames, nos concursos, a pessoa vira juiz, a pessoa vira ministro, por exemplo, dos Supremos, sem conhecer, por exemplo, direitos indígenas. Então, a literatura indígena, esse universo, essa cátedra de saberes, precisa ser uma referência para aquelas pessoas que decidem o direito indígena e o futuro dos povos indígenas. Você imagina, por exemplo, fazer uma hidrelétrica. Quem é o economista indígena que está trabalhando lá? Nós somos contra a luz elétrica? Não somos. Mas nós sabemos que existem formas hoje no mundo moderno, e o Brasil precisa utilizar isso com o vento, por exemplo, sem ameaçar a fauna, a flora. Nós temos, por exemplo, a questão da diabetes, do câncer, do AVC, matando os indígenas. Qual a resposta para a saúde do índio? Então nós temos agora índios fazendo medicina, índios fazendo enfermagem em nível de mestrado, em nível de doutorado, inclusive. Mas essas pessoas são convidadas, são chamadas para compor a metodologia de uma política indigenista moderna? Geralmente não. Por quê? Porque essas pessoas podem criar um novo conceito. Eu penso, como o criador do primeiro movimento indígena no Brasil, quando chegamos em Brasília, eu penso que nós temos que acreditar nessa nova geração de líderes indígenas. Nós temos que acreditar nessa novos líderes indígenas, que têm o gabarito do diploma acadêmico, que tenham vivência tribal e que tenham perspectiva do que é um Brasil com os povos indígenas. Nós somos as primeiras nações. E para isso nós precisamos educar. Então, falei do Poder Judiciário, educar também o Poder Executivo. Nós temos uma Fundação Nacional do Índio que não tem dinheiro, que não tem força política, que está desmantelada. Mas o índio sonha em ser presidente dessa fundação, em ser ministro de assuntos indígenas. O governo não quer debater essa questão. Enquanto mais frágil a política indigenista for, mais fácil e mais forte se torna
a oposição. Congresso Nacional, nós só tivemos um índio deputado federal, o índio Chavante, Mário Júnior, 1982, eleito com apoio do governador Leonel Brizola e do Darcy Ribeiro, antropólogo famoso. Mas esse índio só teve um mandato, não conseguiu se reeleger, não sei porquê, os votos do carioca não apareceram quando ele tentou se reeleger, e nós nunca mais tivemos deputado federal. E ao Congresso, ele cria uma forma, ele cria justificativas legais. O Congresso tem poder para isso, mas nunca conversa com os indígenas para perguntar qual o melhor estatuto do índio, qual o melhor orçamento para a política indigenista. E a FUNAI também não tem essa força de negociação. Por isso que esses indígenas, esse movimento indígena, que não é uma ONG, não é uma OCIP, mas é um movimento de consciência, um movimento cabeça, como a gente chamava lá em Brasília. São pessoas que nem sempre aparecem na mídia, nem sempre aparecem dando entrevista, são indígenas que estão se formando e que vão, no futuro, usar, por exemplo, o sistema educacional. Que no Brasil não tem universidade indígena, universidade dos povos indígenas. Todas as universidades querem ter índio com bolsa, com cotas nos seus quadros, mas não querem apoiar a criação da universidade indígena. Por quê? Porque universidade indígena, índio no Congresso Nacional, significa autonomia, livre determinação dos povos indígenas, e o brasileiro, o governo, não precisa ter medo disso. Nós nunca vamos nos separar do Brasil. Nós nunca vamos entregar o Brasil para as multinacionais. Quem faz isso são os representantes políticos, são os representantes governamentais. E que nós, quando tivermos esse corpo intelectual, esse movimento indígena, que não seja partidário. O movimento indígena não pode ser partidário. O movimento indígena tem que ter a visão, o sonho dos antepassados, mas sempre olhando para o futuro, para trazer o bem-estar para os nossos filhos. Então, fazer essa análise inicial do que seria o conceito de índio no Brasil, diante de tanta conexão com a informação, internet, WhatsApp, celular, que já chegou na aldeia, não pode ser uma brincadeira. São equipamentos que a gente pode utilizar e que está sendo utilizado por muitos líderes indígenas para afirmar a dignidade dos povos indígenas, das nossas aldeias, mas afirmar também a nossa vontade de contribuir com o equilíbrio ambiental, com o desenvolvimento, com qualidade de vida para todos e principalmente para aquelas comunidades que estão lá na aldeia, que nem sempre têm oportunidade de defender os seus direitos nos grandes centros. E essa consciência indígena, ela está sendo semeada e não tem sentido nascer um grupo de índios com consciência sobre seus direitos sem saber também o que significa ser pobre na sociedade do homem branco.